Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é William Carvalho, sou o criador aqui do canal, especialista comportamental e também em gestão de tempo. Hoje eu estou trazendo aqui para vocês uma ideia diferente de vídeo. Eu vou pegar o conselho de Flávio Augusto, dividir em algumas partes e vou reagir aqui com vocês. Tá? E durante essa reação, eu não vou apenas assistir com vocês, mas como especialista comportamental, eu vou comentar com vocês alguns pontos do que eles estiverem falando. Esse primeiro episódio, a gente vai reagir ao Conselho Mente Milionária, que tem ali o Flávio Augusto, Gustavo Cerbasi, tem também outras figuras como Caio Carneiro. Então vai ser bem legal, tá? Fique aqui comigo até o final do vídeo, você vai conhecer muita coisa, eu vou te entregar muita técnica para botar em prática isso que eles estão colocando aqui. E eu tenho certeza que você vai sair deste vídeo muito mais preparado para atingir aquilo que você mais quer na sua vida. Vamos começar. Criar o valor, perseverar no valor, fazer o que os outros não fazem quando eles já estão desistindo, é um caminho para você encontrar a rota para o milhão, com certeza. Então, o pessoal que ganha na loteria, 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões, não importa a quantia. Você dá um tempo, esse cara vai gastar tudo até que só sobre na mão dele aquilo com o qual ele está habilitado para lidar. Então, ele não tinha nem a parte técnica, mas definitivamente... Eu sei que isso aqui é a parte que eles colocam os principais momentos do vídeo, mas é bem importante a gente falar disso e a gente reparar nisso. Realmente, o dinheiro, realmente o poder, ele muitas vezes acaba caindo em mãos erradas. Pessoas que não estão preparadas para lidar com aquele dinheiro, para lidar com aquele montante enorme. E aí o que elas fazem? Elas precisam, de certa forma, voltar para o nível em que elas estão acostumadas. Então o que elas fazem? Elas começam a literalmente gastar tudo. Gastar tudo em coisas fúteis, coisas que não vão agregar nada para a vida delas ou da família delas, para que, de certa forma, eles consigam voltar para o status deles. Vamos continuar. Não tinha parte comportamental, porque tendo a parte comportamental, você consegue não só manter esse dinheiro, como até ampliar ao longo do tempo. Principalmente no meu caso, foi encontrar uma ferramenta que me dava perspectiva. Aí, obviamente, nessa provocação, o que as pessoas têm que fazer agora é fazer uma autoanálise e refletir sobre o seu caminho. Como é que tá a relação perspectiva versus incerteza? Eu inclinei muito para certeza, eu acabei capando a minha perspectiva. Estamos de volta com o Conselho, a terceira temporada tá pegando fogo. O tema de hoje a gente vai falar sobre mente milionária e para falar sobre esse assunto a gente trouxe um time multidisciplinar com experiência e autoridade no assunto. Time de peso para contribuir com o seu negócio. A gente tem aqui à minha direita Gustavo Cerbasi, ele é mestre em finanças, criador do curso Inteligência Financeira, autor de 16 livros, dentre eles o best-seller Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Tudo bem, Gustavo? Prazer enorme estar com você. Muito bom estar contigo. Bom, hein? Papo vai E ser a bom, gente hein? estava falando que fizemos algumas coisas uns 10 anos atrás. Pois é. Você vê como passa rápido o tempo, né? Vira, cara, a gente não percebe. É sinal que o tempo Isso é tá rendendo. coisa boa, Gustavo. Muito obrigado. Para falar sobre dinheiro, você é uma pessoa muito indicada. A gente também tem aqui do meu outro lado o Bruno Perini, ele é sócio do Grupo Primo, criador de Viver de Renda, host do podcast Os Sócios. Flávio, obrigado. Fala, meu querido. Pelo convite. É um Tudo prazer jóia? estar aqui. Tudo jóia. Melhor ainda nessa grande mesa. Bruno Perini. Estão falando que fizeram alguma coisa há 10 anos, vou assistir provavelmente, viu? Que acompanho o conteúdo de vocês, de todo mundo aqui na mesa há bastante tempo. Coisa boa. Ele chamou a gente de velho, mas tá tudo certo. Pois é. Tá tudo bem. Ele estava na quinta série quando assistia a gente, né? Respeito aos mais jovens. Ele estava na quinta série. Bom, Thiago Brunet aqui comigo, tudo bem, Acompanho Thiagão? o Flávio, Ele é há formado em bastante tempo Teologia pela Florida Christian University, pós-graduado em História em Israel, além de ser referência nacional em desenvolvimento pessoal. Uma das suas criações foi o Método Destiny. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, que privilégio estar aqui. Muito bom estar Prazer contigo. estar com todo mundo que está na mesa. Obrigado, Flávio. Obrigado por você ter vindo, certamente vai contribuir muito
com o nosso assunto de uma forma bem ampla. Do outro lado, Caio Carneiro, ele é empreendedor, fundador do Vende-se, sócio da Wiser Educação e cofundador do Clex Club, autor best-seller e host do podcast Como Você Fez Isso. E atualmente, nas horas extras, ele é integrante da Trinca também. Se você ainda não sabe o que é... Prazerzaço, Flavião, estar com vocês todos aqui. Adoro, inteligentes, queridos. Tenho certeza que o conselho hoje vai ser muito legal. Muito bem, a gente vai falar sobre mente bilionária e eu vou falar aqui sem muito filtro e muito pudor, que todos os 4 que estão aqui presentes comigo já ultrapassaram a barreira do 1 milhão há bastante tempo. Isso na sua vida pessoal. Eu fiz uma consulta no seu imposto de renda, então você não vai poder negar, Gustavo. Eu digo isso porque a gente traz pessoas que... Eu conheço a história de quase todos aqui, com muita profundidade. Pessoas que começaram numa situação adversa, venceram e construíram riqueza financeira através do seu trabalho. E hoje a gente quer conversar sobre o assunto mente milionária para estabelecer a relação de causalidade, a forma de pensar, a forma de agir, o resultado que acontece, o que a gente pode aprender com alguns ensinamentos milenares sobre esse assunto. Bem importante isso aqui que ele falou agora, pessoal, porque o que acontece? As pessoas, elas acreditam muitas vezes que o dinheiro, ele é de fora para dentro, que de certa forma vai acontecer um milagre com você, vai cair do céu e você vai ser contemplado com a grandeza. Não é dessa forma que acontece. Para você ter o dinheiro, você precisa primeiro ser grande. Você primeiro precisa se mostrar preparado de dentro para fora. Então, essa é a primeira lição que eu quero deixar aqui do conselho com o Flávio Augusto. Qualquer que seja o seu objetivo, ele nunca, seja ganhar dinheiro ou qualquer outro, mas o tema aqui agora é ganhar dinheiro, ele nunca é de fora para dentro, e sim de dentro para fora. Tem uma pergunta que eu me faço, que, se eu não me engano, eu vi já em alguns livros, entre eles A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill, alguns outros, Pensa em Riqueza, do mesmo autor, alguns outros livros sobre hábitos, é o seguinte: você precisa de alguma coisa, você tem um desejo por algo que eventualmente venha a se tornar o seu sonho. Você imagina isso. E aí, você precisa também se fazer uma pergunta: quem eu preciso me tornar para ter isso que eu quero ter? E aí, você começa a trabalhar o seu interior. Você começa a trabalhar de dentro para fora, para que a coisa realmente aconteça. Porque com o tempo, você fazendo dessa forma, as coisas vão fluindo, as coisas vão acontecendo na sua vida. Vamos continuar aqui o vídeo. Ou seja, o assunto é muito bom e a gente quer dar uma profundidade que ele merece. Eu quero começar perguntando para vocês, de cara aqui, para ser milionário, o que é preciso? O que é preciso ser milionário? Conversando com você, Gustavo. Flávio, para ser milionário, você precisa ganhar. Para ganhar, você precisa ter valor. Para ter valor, você precisa fazer o que poucos fazem. Teoricamente, poderia sugerir, vamos fazer o que vai bombar a carreira do futuro, o que ainda ninguém está fazendo. Aí eu estou falando para um cara que começou com escola de inglês, estou falando com um cara que estudou teologia, estou falando com um cara que foi soldado, quem trabalhou no marketing multinível, vendedor. Eu falo, pô, são coisas que ninguém fez. Não é o que ninguém fez. Na verdade, eu acho que ter valor é quando você usa sua habilidade, seu esforço para fazer o que poucos querem fazer. Vou pegar o seu exemplo, me permita. Fica à vontade. Fala de uma escola de inglês. Poxa, você começou numa época que já existiam marcas consolidadas, métodos que tinham décadas de existência. Talvez se anunciou na família que estava anunciando o método de inglês, a gente falou, puxa, o menino tinha tanto potencial, né? Foi se enfiar nesse negócio. Quando você começa um negócio que já tem concorrente no mercado, quando você começa a lidar com problemas, é a burocracia, são os impostos, é professor que não segue o método, é aluno que cancela contrato. Um adendo, pessoal. Seja o que você quiser para sua vida, seja qual for o seu objetivo, você precisa entender que ninguém, absolutamente ninguém, vai ter a visão que você tem. Ou seja, ninguém vai ser capaz de acreditar
tanto quanto você acredita. Portanto, quando você tem um objetivo, quando você tem um sonho, você precisa literalmente colocar uma venda nos olhos e enxergar somente o teu objetivo. No máximo que você pode fazer é ouvir conselho de pessoas que já chegaram lá, ou escutar conselhos de pessoas que literalmente já fizeram o que você quer fazer, seja qual for o seu objetivo. As outras pessoas, elas não vão conseguir ter a mesma visão que você. Portanto, feche os olhos e feche os ouvidos para elas. Vamos continuar. Tem muito empreendedor que nessa fase começa, ambicionava lá em cima, mas isso aqui não é bem o que eu queria. A pessoa desiste. Você perseverou, você fez o que poucos queriam fazer, você fez mais do que os outros, você encontrou um caminho, uma solução, falou, virou a chave e você insistiu nesse caminho. Então, no momento que você começa a fazer o que os outros não querem fazer, você tem mais valor. As pessoas começam a perceber que, confio nesse cara que ele leva mais a sério. Ele cuida do negócio dele de um jeito que o outro não cuida. E a partir desse momento que você virou a chave, você já tem um público que vai se tornando cada vez fiel, que fala do seu trabalho e você vai ganhando uma escala. A escala é importante. Eu comecei dando aula de contabilidade. Num curso de administração não tem nada mais tedioso, insuportável e rejeitado do que isso. É o aluno, é o professor que ninguém queria assistir aula. Mas peraí, vamos tentar ensinar contabilidade de um jeito diferente, finanças pessoais. Quando você começa a trabalhar de um jeito diferente dos outros, no mínimo você recebe uma atenção. Então, tentar soluções diferentes, tentar caminhos diferentes, estudar mais do que os outros, trabalhar mais do que os outros, é um pedágio que vai fazer com que você encontre soluções que os outros não estão encontrando. Enquanto alguns estão desistindo porque o trabalho é muito chato e tedioso, você está perseverando e avançando alguns passos a mais. Isso vai encontrar um público fiel, isso vai encontrar um reconhecimento. No pior dos cenários, vão dizer que, se você não dá certo um negócio, faz como o Flávio fez, faz como o Gustavo fez, que ali eles encontraram um caminho, um cenário que não se queria trabalhar, e você vai perceber que tem público para isso. A gente vive num país em que, infelizmente, a educação é muito rasa, em que a competição é até relativamente mais fácil do que outros países, que eu vou competir com pessoas que têm um conhecimento de altíssimo nível, que estão conectados a pessoas que estão reunindo técnicas que vão ser mais difíceis de ser vencidas. No Brasil, quando a gente faz algo além da mediocridade, algo além da média, a gente já recebe uma atenção. Se você aproveita essa atenção para converter isso em tempo de trabalho e valor, não existe uma mágica, não existe o se portar como milionário que você vai virar milionário. Na verdade, muitos sabem que podem chegar lá, mas acabam desfrutando do resultado de um bom negócio, desfrutando. Uma pausa. Essa questão que ele fala de que no Brasil você só precisa ser melhor que a média, também tem uma grande parcela de culpa nas escolas. Por quê? Porque a escola desde cedo te ensina que você não precisa pensar, que você só tem que decorar determinadas fórmulas para vencer na vida. E quando você começa a entender isso e ver que, na verdade, a gente tem uma sociedade não de pensadores, e sim de decoradores, você percebe que realmente isso faz sentido. Que você só precisa ser mais do que a média, mais do que as pessoas costumam ficar, costumam ser. Portanto, se você quer algo melhor para a sua vida, seja melhor que a média, que eu tenho certeza que você vai estar em um nível já superior a algumas outras pessoas. Vamos continuar. Tanto da renda que tem antes do momento certo de colher os frutos. Então, criar o valor, perseverar no valor, fazer o que os outros não fazem quando eles já estão desistindo, é um caminho para você encontrar a rota para o milhão, com certeza. Fala um pouco sobre isso, Perini. Capitão Perini, não é? Que foi... Agora não mais, né? Não mais, né? Não, mas é... Só mais uma adendo, pessoal. Esse se portar como milionário que ele fala aqui é a questão daquelas pessoas que vivem como se já fossem milionárias, entende? Vivem como se já tivessem todo o dinheiro para esbanjar, para gastar, e isso faz com que essa pessoa nunca seja milionária. É capitão da reserva. Na verdade não, porque eu pedi demissão. Você né? pediu demissão, né? Então tá bom. Então, ex-capitão Perini. Ex-capitão. Ex-capitão Perini.
Bruno. Aprendeu muito lá no Exército, não tenho nenhuma dúvida. Eu fui Com da certeza. Marinha, aprendemos muito lá nas Forças Armadas. A Marinha é quase tão legal quanto o Exército, só um pouco menos, né? A gente sabe disso. A gente sabe... Bom, a gente não vai entrar nesse assunto aqui agora. Sinto o cheiro de uma competição porque no ar, hein? o tema é mente milionária. Vamos mudar para esse Competição é assunto sempre bom. aqui. Mas vamos lá, cara. Então, Como é que foi você, sendo capitão do Exército, lá dentro, porque você começou a pensar em ter a sua independência financeira dentro do Exército? Obviamente, a sua independência financeira passava pelo objetivo de acumular de R$1 milhão para cima para que você pudesse ter aquela independência financeira. Você não estava num ambiente que te proporcionava isso, porque a carreira militar ela não remunera para isso. Como é que foi estar naquele ambiente falando sobre esses assuntos? bom, nós tivemos pontos que realmente não contribuíram, né? Porque no Exército, se eu fosse o melhor da minha turma, e eu fui primeiro de turma, eu ia ganhar exatamente igual ao último da minha turma. Por isso eu não era o último, mas eu estava ali na meiuca. Mas uma parte que foi muito importante lá dentro foi o aspecto comportamental. E isso é interessante, né? Porque em termos de habilidades técnicas, após um certo nível, as pessoas estão meio que niveladas. Você pega um cara que está no mercado financeiro estudando realmente, faz um MBA, por exemplo, esse cara já vai ter um bom conhecimento de mercado, similar a outras pessoas. Só que o comportamental, na minha opinião, é muito mais importante. O Exército ele me auxiliou muito nisso, nessa parte de disciplina. Temos até vários exemplos que a gente pega ganhadores da loteria. Então, o pessoal que ganha na loteria, 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões, não importa a quantia. Você dá um tempo... Aquilo que eu falei lá no início, a pessoa que ela não é preparada para ter uma quantidade de dinheiro, que ela não tem o preparo para lidar e para entender como lidar com milhões de reais, ela vai automaticamente gastar tudo até voltar para um patamar onde ela se sinta confiável, onde ela se sinta confortável para lidar com o dinheiro sem tanta pressão, porque ela sente muita pressão com quantias muito elevadas de dinheiro e por isso que ela gasta tudo, ela esbanja tudo para não ter essa pressão. Mas vamos continuar assistindo. Esse cara vai gastar tudo até que só sobre na mão dele aquilo com o qual ele está habilitado para lidar. Eu vi você Tanto até em se termos postando técnicos... vídeos no seu Sim, desses outro dia eu dias, postei, cara. era um cara que ganhou uma indenização de uns 400 mil e gastou tudo em um mês. Então, Era bom, hein? ele não tinha nem a parte técnica, mas definitivamente não tinha a parte comportamental. Porque tendo a parte comportamental, você consegue não só manter esse dinheiro, como até ampliar ao longo do tempo. E tem um exemplo muito interessante do livro A Psicologia Financeira, do Morgan Housel, onde ele mostra um faxineiro. Quem está em casa acompanhando pode pesquisar na Wikipedia agora. Joga aí, Ronald James Reed. Vai aparecer que ele era um frentista, faxineiro, investidor e filantropo, porque ele morreu com um patrimônio de mais de 8 milhões. E no livro, o Morgan Housel compara ele com um economista formado, se não me engano, em Harvard, que era o Richard Fusconi, que ganhou muito dinheiro e depois perdeu tudo na crise de 2008. E ele fala, olha que interessante, né? Um faxineiro nunca conseguiria operar um coração melhor do que um cirurgião. Não tem como. Nunca conseguiria construir um prédio melhor do que um engenheiro. Só que ele conseguiu investir e manter o patrimônio muito melhor do que um financista, porque ele tinha as habilidades comportamentais. Nessa parte, o Exército me auxiliou muito. Agora, eu não tinha escala para fazer o que eu queria, para acelerar esse processo, porque se o pessoal guarda um pouco do dinheiro e investe a juros maiores do que a inflação, tendo tempo suficiente, ele vai ganhar dinheiro. Só que esse tempo pode ser 30, 40, 50 anos se for pouco. Tendo escala, você consegue isso de maneira muito mais rápida. E foi o que a internet proporcionou no final para todos nós aqui, né? E eu fui para esse caminho justamente porque eu vi pessoas que já estavam lá e falei, caramba, como é que esse cara tem uma escala gigantesca? Como é que ele consegue vender um produto que ele tem um custo marginal de replicação muito baixo? A minha esposa empreendeu com roupa há pouco tempo. Totalmente diferente. Ela usava a internet para vender. Eu lembro que uma vez ela vendeu 1000 peças num dia. Falei, que legal, imagina se amanhã vende mais 1000. Ela falou, não tem como. Eu falei, deixa de crença limitante, né? Falou, não é crença limitante, seu Tem a burro. produção, Eu não tem tenho, estoque. eu não tenho estoque. Vai demorar 2 meses para fazer estoque novo. Na internet, não. Quando você vende um produto informacional, por exemplo, você pode achar que vai vender 1000, vai vender 8. Sim. Né? 8 mil, 10 mil. Então você consegue acelerar muito. Interrompendo um pouquinho, pessoal, tem uma coisa que pode ser, como ele disse, vendido na internet e que tu não precisa ter estoque, que é o teu conhecimento. O que você sabe fazer muito bem, que você sabe que outras pessoas talvez queiram
saber isso que você sabe? Qual é uma habilidade que você tenha? E aí você precisa procurar um meio de envelopar, de decorar essa habilidade de certa forma que você possa entregar na internet. Porque o conhecimento é algo que você não precisa ter um estoque para vender. Você só precisa, de certa forma, envelopar ele e colocar à venda. E aí, a venda que você fizer, o dinheiro que você fizer, ele é ilimitado. A perspectiva que você pode ter. Porque enquanto a roupa, coisas físicas, tem um limite de quanto você consegue entregar, conhecimento não. Conhecimento não tem limite do quanto você consegue entregar. Continuamos. Mais o processo. E por isso que todos nós estamos aqui no final das contas. E para chegar no milhão? Você já deixou claro aqui que a habilidade comportamental é um elemento muito importante. Você, nas entrelinhas, também disse que a escala acelera, porque é aquela história, né? Alguém pode ter o desejo de ser milionário, isso é legítimo, não tem nenhum problema. É legítimo alguém sonhar com isso, desejar ser milionário. É possível, até não ganhando muito, você tendo comportamento e se organizando para isso, você chegar a um resultado, mas talvez você leve 40 anos, 50 anos, porque os juros compostos jogam a nosso favor ao longo do tempo. A variável tempo nos juros compostos ela é muito forte. Mas é desejável você ser milionário até os 30 anos de idade, ou quanto antes, ou antes disso, ou um pouco depois disso. Ou seja, o quanto antes você conquistar isso, você pode desfrutar disso. E aí não tem jeito, entra o segundo elemento que você também citou, que é a escala. Então você já fala de cara sobre comportamento e sobre escala. Exatamente. Se a gente pega do ponto de vista comportamental, o Zerbasi falou, aqui todo mundo tem informações diferentes no final das contas, mas em termos comportamentais a gente conseguiu não só juntar um bom patrimônio, né, manter esse patrimônio e ampliá-lo ao longo do tempo. Agora, em termos técnicos, a gente sabe coisas diferentes, mas no final todo mundo aqui está vendendo alguma coisa, que é a melhor maneira de você conseguir dinheiro no curto prazo, né? E é uma habilidade também que vem de aspectos da mentalidade, porque a minha esposa, por exemplo, ela tinha horror à venda. Ela era esposa de militar, ela era irmã de militar, era filha e neta de militares. Uau. Então a Malu, ela cresceu na estabilidade, ela tinha horror à venda. E eu lembro que quando eu falava, poxa, vamos vender na internet, porque ela foi pra internet primeiro, ela começou a ter uma escala muito grande, eu falei, a gente tem um baita outdoor e não tá anunciando nada. Ela falou, mas eu não gosto de vender. Eu levei a Malu num treinamento, porque santo de casa não faz milagre, né? Ou ninguém é profeta em sua própria terra. E aí fomos num treinamento que era destinado a desbloquear essa questão de, cara, não tem nada errado com venda. Era um treinamento inspirado no livro Os Segredos da Mente Milionária. E a Malu estava no treinamento e lá eles... É um livro excelente. Os Segredos da Mente Milionária eu já li pelo menos umas 2 vezes e já escutei o audiobook pelo menos outras 2 vezes. Porém, comparado à Lei do Triunfo de Napoleão Hill, ainda é um livro muito raso. Portanto, se você tiver a oportunidade de ler qualquer um dos dois ou ler os dois, é bom ler, mas com mais ênfase na Lei do Triunfo de Napoleão Hill, que é muito mais profundo, ele te ensina muito mais essas questões comportamentais do que você tem que fazer, qual a forma que você tem que se portar, como eu disse antes ali, a questão de que você precisa entender o que você tem que ser, quem você tem que ser para atingir o que você quer ter. E aí, este livro do Napoleão Hill, A Lei do Triunfo, ele, que inclusive o manuscrito está aqui atrás, ele te ensina muito disso. Portanto, leia, se você tiver oportunidade, releia, busque o audiobook na internet, que eu tenho certeza que faz muita diferença. Agora, a gente para aqui no minuto 15 e na próxima semana a gente traz a parte 2 de O Conselho, de Flávio Augusto da Silva. Grande abraço, deixe seu like se você gostou do vídeo, deixe seu comentário, seu feedback do que você achou da minha reação aqui ao vídeo do Flávio Augusto, e também se você tem alguma pergunta, alguma coisa que você queira que seja respondida no próximo vídeo, alguma parte que de repente não tenha ficado tão claro para você, pode colocar aqui embaixo nos comentários que eu responderei com o maior prazer. Abraço, até a próxima!